É com muita alegria que nós estamos aqui, mais um sábado reunidos. Obrigado, grupo de louvor. Você pode se sentar. E eu creio e tenho certeza e sinto fortemente a presença do Senhor aqui nessa noite. Nós sabemos que quando nós nos reunimos, a presença de Deus está onde nós estamos. Nós carregamos essa presença. Você crê assim? Diga para a pessoa do seu lado, que está do seu lado, que bom te ver aqui nessa noite. Diga assim: você carrega a presença do nosso Deus. E isso é o melhor que nós temos. Isso é o bem mais valioso que nós temos, é carregar a presença do Espírito Santo. E eu creio que essa noite, ela é uma noite que vai continuar nesse ambiente de nós adorarmos a Deus, nesse ambiente de nós reconhecermos Ele como o centro de nossas vidas e como um Deus que transforma realmente aquilo que a gente vive, as situações que a gente tem passado. E algo que o Senhor ministrou muito comigo desde o início dessa semana é que Ele é um Deus de oportunidades. Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus de novos começos. Ele é um Deus que transforma histórias. E o nosso Deus, Ele não é um Deus individual. Eu já falei isso em outro momento. E eu recordo agora e reafirmo para vocês: tudo que o Senhor ministra nunca é para uma pessoa, sempre é para um povo. Ele não é um Deus individual que Ele deseja algo somente para uma pessoa. Tem coisas que são específicas, mas tem palavras que o Senhor, Ele libera e Ele já disponibilizou como acesso para todos. E vai do encontro de cada um, vai do desejo de cada um querer desfrutar desse banquete, querer desfrutar daquilo que Ele tem disposto à mesa dele. Amém? E o tema que o Senhor colocou no meu coração como palavra nessa noite é um Deus de novos começos. Amém? Eu gostaria que você que trouxe sua Bíblia abrisse no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Jeremias 18, 1 ao 6. A palavra diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Amém? Nós somos como um vaso de barro mesmo, sendo moldado nas mãos do Senhor. E eu vejo aqui que tem hoje uma grande parte das pessoas que já servem conosco, que estão nessa pegada de caminhar, de fazer as coisas acontecerem. Mas a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite é que Ele tem sempre uma oportunidade de novos começos. O Senhor, Ele está disponível para a gente ter uma vida nova, ter momentos com a presença dEle, ter uma vida mais íntima com Ele, ter um relacionamento profundo com Ele. E a gente precisa somente de uma coisa: estar nas mãos corretas. O Senhor é o oleiro
E aqui, algo que me chamou muito a atenção é no versículo 4, que fala assim: mas o vaso de barro estava se formando e estragou-se nas suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O que isso significa? Isso significa que não importa como a gente esteja, não importa o que tem acontecido na nossa vida hoje, ele não jogou o barro fora. Ele refez o vaso novo e de acordo com a sua vontade. E é isso que o Senhor traz para nós nessa noite. Ele se coloca à disposição de fazer de nós um vaso novo, de fazer coisas novas na nossa vida. Ele não é um Deus descartável que pega as pessoas e joga as pessoas fora. O barro estava ali, o barro se estragou, mas ele resolveu pegar aquele mesmo barro e fazer algo novo. E o Senhor, ele é um Deus de novos começos. Ele faz da nossa história aquilo que não era bom, aquilo que não era agradável a Ele. Quando nós nos entregamos a Ele e nos colocamos à disposição de estar nas mãos dEle, Ele faz algo novo de acordo com a sua vontade. Mas como é que o Senhor vai fazer algo de acordo com a vontade dEle, se a gente quer fazer a nossa vontade? Como é que Ele vai formar, como é que Ele vai nos moldar, como é que Ele vai trazer coisas novas para a nossa vida, se a gente sempre fica forçando, sabe? Sempre fica tentando agir de uma maneira com que o nosso eu prevalece, com que o nosso orgulho às vezes prevalece. Às vezes o Senhor, Ele tem entregado porções para a nossa vida. Tem de fato entregado coisas que às vezes a gente pensa assim, eu não vou conseguir fazer isso, ou isso aqui não é para mim nesse momento. Mas o Senhor, Ele vai te moldar da maneira com que Ele quer, se você permitir. Ele está disposto, Ele está nos formando. Mas isso parte da nossa disposição, de nos entregar às mãos corretas. E dentro disso, para a gente viver um novo começo, para a gente viver uma nova história, existem atitudes nossas que precisam ser diferentes. Existem atitudes que a gente precisa deixar as coisas antigas para trás. Existem, às vezes, até pessoas que a gente precisa deixar para trás. Existem marcas que a gente precisa deixar para trás. Existem coisas que a gente carrega que não pode ocupar, encher aquele vaso do nosso eu, encher de coisas passadas e não estar disponível para que Ele nos molde. Se você quer ter uma família abençoada, se hoje você acha que, eu preciso de um novo começo na minha família. Todo mundo tem algo que quer mudar, que quer transformar. Quem aqui tem algo que reconhece que quer transformar na sua vida, que quer entregar para o Senhor? Se você reconhece que você quer construir uma família abençoada, se você como jovem quer buscar um casamento em Deus, o primeiro passo é honre seus pais. O Senhor se move por princípios. O Senhor se move por obediência. E nós precisamos entender que tudo para a gente acessar novos começos depende de uma entrega nossa. Se você quer buscar algo novo profissionalmente, corre atrás, estude, busque, faça diferente, chame atenção. Se você quer buscar um novo começo nos seus estudos, vá, se dedique, faça além do que é para você fazer. Se você quer buscar um novo começo no relacionamento entre seus pais, seja humilde, reconheça. Entenda que eles têm uma autoridade na sua vida, seja submisso. O Senhor, Ele se move por obediência. O Senhor se move por princípios. Mas em todo tempo, Ele está disponível para nos moldar e para nos gerar um vaso novo. Para dizer assim, olha, isso aqui era assim, isso aqui tinha essa rachadura aqui, isso aqui talvez iria se romper, isso aqui estragou. Se você está se sentindo, eu estou me sentindo num momento que eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu acho que não tem mais como eu recuperar certas coisas. Entenda, o Senhor, Ele não joga o barro fora,
mas Ele faz de acordo com a vontade dEle, quando a gente se coloca nas mãos corretas. O Senhor está disponível para nos moldar e para nos gerar e para a gente ser vasos com propósito, sabe? Vasos que carregam a presença de Deus, que tenham realmente uma função estabelecida. O que a gente tem gerado hoje como jovem? O que a gente tem gerado de frutos hoje para as pessoas? O que a gente tem buscado ser diferente na nossa geração? As pessoas que estão ao nosso redor, elas reconhecem que a gente carrega a imagem de Cristo? Ou a gente está sempre tentando agradar as pessoas que estão ao nosso redor para... eu tenho vergonha. Eu não quero me colocar nessa posição de ser diferente. Galera, o primeiro passo de viver um novo começo é um arrependimento. É de deixar ser destruído mesmo, igual esse vaso aconteceu ali. Ele se quebrou, ele se rompeu. E para ele ser algo novo, ele teve que se desmanchar, teve que ser moldado, teve que ser amassado. E a gente precisa ter essa questão de arrependimento. As coisas não podem mais ser normais para nós. Nós não podemos mais entender e trazer um pecado e entender que as coisas, eu sou jovem, isso realmente é difícil para mim, eu não consigo vencer isso. Não, você consegue vencer isso. Você consegue. Não aceite o pecado na sua vida como algo normal. Não tem como nós hoje deixarmos nos levar com algo que vá nos tirar da presença de Deus e a gente não entender que a presença de Deus é aquilo mais importante que a gente tem. A santidade, a busca por santidade, por você entender que você quer realmente ser algo diferente, que você quer ter uma nova história em Deus, não é você não errar mais, mas é você se arrepender dos erros em todos os momentos. Entenda, a santidade não é você não errar mais, mas é você se arrepender em todos os momentos daquilo que te afasta da presença de Deus. E o Senhor, Ele está disponível, Ele quer pessoas que queiram, Ele quer filhos que realmente reconheçam a posição dEle como Pai, para Ele gerar pessoas que refletem a imagem dEle. Esse é o nosso propósito. Nós fomos chamados para isso, para ser imagem e semelhança de Cristo. Nós já temos isso no nosso DNA. Mas depende das nossas atitudes, do que a gente tem feito para manifestar a glória dEle. E o mundo está clamando por isso. O mundo está clamando por respostas. O mundo está clamando por pessoas que queiram de fato ser exemplo e ser pessoas que vão manifestar o nome dEle. Porque por outro lado, existem movimentos que estão cada vez mais ganhando força. Existem pessoas que estão cada vez mais se unindo e manifestando aquilo que eles têm como verdade na vida deles. E nós, como jovens, como filhos que temos a paternidade, que temos tudo entregue nas nossas mãos, como que a gente tem se acostumado com a questão do pecado, com a questão de um caráter desalinhado à vontade de Deus? Nós não podemos entender que isso seja normal na nossa vida. Nós não podemos mais acostumar e dizer assim, foi só mais uma vez que isso aconteceu. E isso, quando a gente vê, já está passando tempo e tempo. Pare e pensa em coisas que o Senhor já determinou para você, que o Senhor já entregou para você, que Ele já liberou como palavra, que Ele já te chamou, que Ele já te entregou, e coisas que você tem deixado de lado, sabe? Responsabilidades que você tem na sua mão, responsabilidades que o Senhor tem te chamado para ser diferença, e você tem deixado o tempo passar, e tem deixado as coisas andarem de uma forma com que a sua própria vontade prevaleça. Quando a gente vê, às vezes a gente acha que foi semana passada que o Senhor me chamou, que eu tive um encontro com Jesus,
E foi semana passada que eu disse assim, não, Deus, eu quero buscar a tua presença diferente. Semana passada eu disse assim, não, Senhor, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Não foi semana passada. A maioria das vezes já faz tempo, se for ver faz meses, se for ver faz anos. E a gente não rompe, sabe? A gente não vence as coisas desse mundo. Mas existe de nós uma entrega, existe algo que nos capacita, existe um Deus que tem misericórdia, que todos os dias Ele diz assim, ó, hoje a Tainara tem uma nova chance de fazer algo novo. Hoje a Sara tem uma nova chance, hoje a Isabel tem uma nova chance. E Ele tem chamado essas pessoas, sabe? A misericórdia dEle é o fato de nós não sermos consumidos. Mas até quando que a gente vai deixar as coisas no mesmo padrão? Até quando que a gente vai decidir encarar as responsabilidades e dizer assim, Senhor, eu quero ser como um vaso, eu quero estar nas tuas mãos, tu és o oleiro, molda a minha vida. Até quando que a gente vai se resistir ao que o Senhor quer nos moldar? Tem muitas coisas que a gente precisa abrir mão, tem muitas coisas que durante o dia, como família, a gente vive isso mesmo. Situações que a gente tem que dizer assim, não, tem propostas, tem coisas que, vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente trabalha com um ramo, a gente decidiu trabalhar com o ramo de gastronomia. Parece que nunca teve tantas propostas de outras áreas para a gente trabalhar com aquilo, sabe? Hoje veio um pessoal lá de uma barbearia, veio um pessoal lá de uma clínica, veio um pessoal... E tem proposta todos os dias, mas a gente decidiu como trabalho, estou dando exemplo profissional, que a gente quer buscar e que Deus tem algo para nós nesse ramo. Então a gente tem que negar. E a parte do negar às vezes é difícil, porque envolve muitas coisas. Às vezes seria mais confortável, às vezes teriam outras situações vantajosas aos nossos olhos. Mas quando a gente tem um propósito, quando a gente carrega algo, a gente precisa, sabe, abrir mão de coisas que nos afastam de Deus e nos afastam da presença dEle. Mas nós não podemos deixar o tempo passar. Nós não podemos deixar as coisas acontecerem e nós não nos posicionarmos, porque um dia isso será cobrado de nós. Davi, ele foi um exemplo de um homem que se colocou às mãos do Senhor. E ele não deixou de errar. Ele pecou e ele foi considerado, ele errou. Às vezes não tem medida de erros, não tem medida de pecados. Mas Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas no momento em que ele errou, ele disse assim, Deus, cria em mim um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Sabe, e isso pode ser a nossa oração. Senhor, crie em mim um coração puro. Crie em mim um coração puro. Isso quer dizer o que é isso? Quer dizer uma transformação de dentro para fora. Isso quer dizer assim, eu errei, mas Senhor, eu quero continuar. Eu não posso viver sem a tua presença. E eu creio que essa noite, ela foi uma noite preparada realmente para isso. Para você se colocar nas mãos do oleiro. Para você dizer assim, eu estou muito longe. Não tem como um oleiro trabalhar na sua vida se você estiver afastado dele. Se você não estiver nas mãos corretas. Essa é uma noite que o Senhor preparou para você retornar ao caminho e viver um novo começo, sabe? Mas um novo começo que não é só um dia, não é só um momento. A nossa vida com Deus, ela não é decidida em uma situação somente. A nossa vida com Deus, ela é decidida todos os dias. Quando a gente estiver no momento que a gente acha que não vai conseguir, a gente pedir ajuda. Quando a gente estiver numa situação que a gente acha que a gente está errando, a gente chegar e reconhecer, Senhor, eu não quero mais fazer isso. A chamar pessoas que te levem para outro nível. A vida com Deus, ela é definida em todos os minutos, naquilo que a gente decide fazer. E o melhor caminho sempre vai ser o arrependimento. O melhor caminho sempre vai ser você reconhecer e se render a Ele.
porque Ele está disponível para criar um novo começo na sua vida. Não importa onde você esteja, não importa a situação hoje que tem sido uma dificuldade para você. O Senhor, Ele é o oleiro e você é um vaso. Se você se colocar nessa posição, Ele vai criar algo de acordo com a vontade dEle. Amém? O segredo está em permanecer nas mãos dele e deixar as coisas antigas para trás. Ter arrependimento, permanecer nas mãos dele e deixar as coisas antigas para trás. Deus não molda quem está longe. Estar nas mãos do oleiro é confiar, é se submeter, é aceitar o processo. E é decidir que realmente você quer ser um agente de transformação, você quer ser inspiração para as outras pessoas, você quer refletir essa imagem, amém? A palavra de Deus em Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Galera, tá na hora da gente esquecer, da gente deixar aquilo que não agrada mais a presença de Deus e de fato prosseguir para o alvo. Prosseguir para aquilo que traz a presença dEle, para aquilo que agrada o coração de Deus e ser realmente uma geração que quer buscar, que quer entregar e que quer realmente fazer a diferença na sociedade. Nós não podemos ser só a diferença ou ser só o que Deus quer aqui dentro da igreja. A sociedade hoje está clamando o nosso trabalho, onde você estuda, dentro de casa. Nós precisamos ser a vontade de Deus, nós precisamos estar na presença dEle. Outro versículo fala assim, 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu reafirmo, o oleiro não joga o barro fora, ele realmente faz uma nova história, ele recomeça. E o Senhor, Ele é um Deus de recomeços, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus de restauração. E Ele está disponível para você nessa noite, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé.